Um milionário encontrou um menino de rua idêntico ao seu filho falecido, chorando na chuva. Quando se aproximou, o menino revelou algo que fez o milionário cair em lágrimas. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O sol se punha sobre a beira-mar norte de Florianópolis, tingindo de dourado as janelas do moderno edifício que abrigava a sede da Vasconcelos Tech. No último andar, Augusto Vasconcelos observava a paisagem através das imensas janelas de vidro de sua sala, enquanto girava distraidamente a aliança em seu dedo. Aos 42 anos, tinha construído um império no ramo de tecnologia, mas seu maior orgulho era a família que construíra ao lado de Helena. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Mariana, sua secretária. Senhor Vasconcelos, sua esposa está na linha 3. Ela parece aflita. Augusto franziu o senho. Helena raramente o ligava no trabalho, a não ser que fosse algo importante. Helena, aconteceu alguma coisa? A voz do outro lado soava trêmula, quase irreconhecível. Augusto, me perdoe. Um dia você vai entender. Helena, do que você está falando? Onde está o Theo? Cuide-se. Não tente nos procurar. É melhor assim. A ligação caiu antes que ele pudesse responder. Suas tentativas de retornar a chamada foram em vão. O número já estava fora de área. Um pressentimento ruim o consumiu. Algo estava errado, muito errado. Dirigiu como um raio até sua casa no Jurerê Internacional, um condomínio de luxo onde residiam há 5 anos. O porteiro o cumprimentou com naturalidade, sem mencionar nada fora do comum. Ao entrar em casa, o silêncio o recebeu como uma bofetada. Helena? Theo? Sua voz ecoou pelos cômodos vazios. No quarto do casal, as gavetas do guarda-roupa estavam abertas, parcialmente vazias. As roupas de Helena haviam sumido, assim como várias peças do filho. Sobre a cama de casal, um envelope branco com seu nome escrito na caligrafia elegante dela. Suas mãos tremiam ao abrir o envelope. A carta era curta, mas cada palavra parecia perfurar seu coração. Meu amor, quando você ler isto, já estaremos longe. Não posso explicar agora, mas saiba que tudo que fiz e faço é por amor. Há coisas do meu passado que você não conhece. Segredos que carreguei por todos estes anos. Theo está seguro comigo. Por favor, não nos procure. É a única maneira de proteger nossa família. Com amor, Helena. Augusto desabou na poltrona do quarto, a carta amassada em suas mãos. Como sua vida perfeita havia desmoronado em questão de horas. Helena, sua companheira de 15 anos, mãe de seu filho de 7 anos, havia simplesmente desaparecido. Nos dias que se seguiram, Augusto mobilizou todos os recursos possíveis para encontrá-los. Contratou investigadores particulares, acionou contatos, vasculhou cada registro que pudesse dar alguma pista do paradeiro de sua família. As buscas se estenderam por todo o estado de Santa Catarina, depois pelo país, mas era como se Helena e Theo tivessem evaporado. O único familiar de Helena que conseguiu contatar foi Antônio Albuquerque, irmão dela, que morava em São Paulo. Mas mesmo ele parecia genuinamente surpreso com o desaparecimento da irmã e do sobrinho. Ela nunca demonstrou que algo estava errado? Perguntou Antônio durante uma videochamada. Não, quer dizer, nas últimas semanas ela andava mais quieta, pensativa. Mas atribuía ao estresse. Ela estava organizando uma exposição de arte beneficente. Helena sempre foi reservada desde criança, comentou Antônio. Depois que nossos pais se separaram, ela se fechou ainda mais. Há muitas coisas da vida dela que nem eu conheço. As semanas se transformaram em meses. A ausência de Helena e Theo era como um buraco negro que sugava toda a alegria e cor da vida de Augusto. Mergulhou no trabalho como forma de escape, expandindo ainda mais seus negócios. Mas a solidão o consumia nas noites intermináveis em sua casa, agora grande demais. Foi numa dessas noites, quando um temporal castigava Florianópolis, que sua vida mudaria novamente. Estava saindo tarde do escritório quando seu carro foi interrompido por uma árvore caída na Avenida Beira-Mar. Enquanto aguardava a remoção, viu algo que fez seu coração parar. Um menino encharcado pela chuva, sentado no banco da praça.
O garoto não deveria ter mais que 7 ou 8 anos. Mesmo à distância e pela chuva, Augusto reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Era idêntico ao de Theo. Por um momento pensou estar alucinando, que o desespero finalmente o havia enlouquecido. Mas quando o menino virou o rosto em sua direção, não havia dúvidas. Sem pensar duas vezes, Augusto saiu do carro, protegendo-se da chuva com seu paletó. Aproximou-se devagar, temendo que a aparição se desvanecesse como um sonho. "Oi", disse suavemente. "Você está sozinho? Precisa de ajuda?" O menino o encarou com olhos assustados. Os mesmos olhos cor-de-mel de Theo, os mesmos olhos de Helena. Mas havia algo diferente nele, uma tristeza profunda que seu filho nunca carregara. Eu fugi", respondeu o garoto, sua voz quase sumindo sob o barulho da chuva. "Não quero voltar para lá." "Para onde?" "Para a casa da tia Regina. Ela disse que vai me mandar de volta para o orfanato." Augusto sentiu o mundo girar. Orfanato? Este não podia ser Theo. Seu filho estava com Helena. Então quem era este menino que parecia uma cópia exata de seu filho? A resposta para esta pergunta abriria uma caixa de segredos que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. O menino se chamava Miguel e tinha exatamente a mesma idade de Theo, 7 anos. Augusto o levou para sua casa naquela noite, depois de acionar o conselho tutelar e a polícia para registrar a situação. A assistente social Beatriz Santos foi designada para o caso, e após ouvir o relato do empresário sobre a semelhança impressionante entre Miguel e seu filho desaparecido, decidiu investigar mais a fundo. "A senhora Regina Novaes adotou Miguel há 2 anos", explicou Beatriz consultando sua pasta. "Ele estava no Lar Santa Clara, em Porto Alegre, desde bebê, mas nos últimos meses recebemos algumas denúncias sobre negligência emocional." Augusto mal conseguia tirar os olhos do menino, que agora dormia no quarto de hóspedes. Cada detalhe de seu rosto, cada gesto, era como ver Theo novamente. Não podia ser coincidência. "Preciso descobrir mais sobre a origem dele", disse Augusto. "Esta semelhança. É impossível não pensar que pode haver uma conexão com meu filho." Beatriz hesitou antes de responder. Normalmente, os registros de adoção são sigilosos, mas dadas as circunstâncias excepcionais, posso tentar acessar mais informações. "Você tem alguma suspeita específica?" Helena nunca falou muito sobre a gravidez ou o parto. Na época, eu viajava muito a trabalho. Estava começando a empresa. Ela passou os últimos meses da gestação na casa dos pais em Gramado. A mente de Augusto trabalhava freneticamente, conectando pontos que antes pareciam insignificantes. E quando Theo nasceu, ela ficou diferente, mais protetora, mais reservada. Na época, atribuímos a depressão pós-parto. Nos dias que se seguiram, Miguel permaneceu sob proteção do conselho tutelar, mas passava as tardes na casa de Augusto. O menino aos poucos foi se abrindo, revelando uma personalidade doce, embora marcada por inseguranças, tão diferente do temperamento expansivo de Theo. "Tia Regina dizia que ninguém ia me querer de verdade", confessou Miguel uma tarde, enquanto desenhava. "Que minha verdadeira mãe não me quis, então por que alguém mais iria querer?" Augusto sentiu o coração apertar. Como alguém podia dizer algo tão cruel a uma criança? "Isso não é verdade, Miguel. Às vezes as pessoas tomam decisões difíceis não por falta de amor, mas por outras razões que não entendemos." Enquanto isso, Beatriz fazia um trabalho meticuloso de investigação. Cada novo documento revelava peças de um quebra-cabeça cada vez mais intrigante. Foi numa tarde chuvosa, semelhante àquela em que encontrou Miguel, que ela chegou com uma pasta grossa de documentos. "Augusto, você precisa ver isso", disse ela, espalhando papéis sobre a mesa. O registro de nascimento de Miguel, a data coincide exatamente com a de Theo. E tem mais. Ele nasceu na mesma clínica em Gramado. O empresário sentiu o sangue gelar. "Você está sugerindo gêmeos", completou Beatriz. "Os registros médicos indicam que foram gêmeos idênticos, mas apenas um foi registrado como filho de Helena e seu. O outro foi dado para adoção logo após o nascimento." A revelação atingiu Augusto como um raio.
Helena havia escondido dele a existência de outro filho durante todos estes anos. Mas por quê? O que poderia ser tão grave a ponto de separá-los? Preciso falar com Antônio, decidiu Augusto. Ele deve saber de alguma coisa sobre o passado de Helena que explique isso. O cunhado chegou a Florianópolis no dia seguinte. Quando viu Miguel, ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Meu Deus, é como voltar no tempo e ver Theo de novo, murmurou Antônio. Depois, encarando Augusto com seriedade. Acho que está na hora de você saber toda a verdade sobre nossa família, Augusto, sobre nosso pai, sobre as dívidas e sobre por que Helena sempre viveu com medo. Naquela noite, enquanto Miguel dormia no andar de cima, Antônio começou a desenterrar segredos familiares que haviam sido cuidadosamente guardados por mais de uma década. A história que ele contaria explicaria não apenas a separação dos gêmeos, mas também o recente desaparecimento de Helena e Theo. Nosso pai, Roberto Albuquerque, era um homem complexo, começou Antônio, sua voz carregada de amargor. Por fora, um empresário respeitado do ramo hoteleiro. Por dentro, bem, digamos que ele tinha conexões que acabariam destruindo nossa família. Augusto ouvia atentamente, sem saber que aquela conversa seria apenas o começo de uma jornada que o levaria a questionar tudo o que acreditava saber sobre o passado e sobre a mulher com quem havia se casado. A história que Antônio contou naquela noite revelou um passado que Helena tentara desesperadamente enterrar. Roberto Albuquerque, seu pai, havia construído uma rede de hotéis de luxo em Gramado, mas sua ambição desmedida o levou a fazer acordos questionáveis com empresários inescrupulosos. Helena descobriu a verdade quando estava grávida, explicou Antônio, servindo-se de mais um café. Nosso pai havia hipotecado todos os hotéis para fazer investimentos arriscados. Quando perdeu tudo, alguns desses sócios começaram a pressioná-lo. Helena ficou apavorada, especialmente depois que descobriu que esperava gêmeos. Augusto tentava absorver cada palavra, conectando os pontos com as memórias daquela época. Por isso ela insistiu em passar a gravidez em Gramado para tentar ajudar seu pai? Exatamente. Ela achava que podia resolver a situação, proteger nossa família. Mas quando os bebês nasceram, Antônio fez uma pausa, seus olhos marejados. Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela acreditava que, separando os gêmeos, estaria protegendo-os. Um ficaria com vocês, longe de Gramado e do passado dela. O outro seria adotado por uma família sem nenhuma conexão com nossa história. No andar de cima, Miguel se mexeu em seu sono, alheio à conversa que revelava seu verdadeiro passado. Augusto subiu para verificá-lo, e ao vê-lo dormindo tranquilamente, sentiu uma mistura de amor e dor. Como Helena pudera carregar esse segredo por tanto tempo? Os dias seguintes foram dedicados a descobrir mais sobre o passado. Beatriz, a assistente social, conseguiu acesso a documentos antigos do hotel que revelaram uma teia complexa de transações financeiras suspeitas. Roberto Albuquerque havia desaparecido há 5 anos, supostamente vivendo em algum lugar da Europa, deixando para trás um rastro de dívidas e questões não resolvidas. Encontrei algo interessante, disse Beatriz numa tarde, mostrando seu tablet. Regina Novaes, a mãe adotiva de Miguel, trabalhou como gerente em um dos hotéis dos Albuquerque antes de se mudar para Porto Alegre. Ela deve ter reconhecido Miguel quando o adotou. A revelação causou um calafrio em Augusto. Você acha que ela sabia sobre a verdadeira identidade dele? É possível. O que explicaria o comportamento abusivo dela com o menino? Talvez fosse uma forma de vingança contra os Albuquerque. Enquanto as investigações continuavam, Augusto e Miguel desenvolviam um vínculo cada vez mais forte. O menino aos poucos perdia o medo e começava a demonstrar sua verdadeira personalidade, doce e curiosa, como Theo sempre fora. Numa manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã na varanda com vista para o mar, Miguel fez uma pergunta que pegou Augusto de surpresa. Você acha que minha mãe de verdade me amava? Augusto sentiu o coração apertar. Como explicar a uma criança de 7 anos uma situação tão complexa? Tenho certeza que sim, Miguel. Às vezes os pais precisam tomar decisões muito difíceis para proteger seus filhos, mesmo que essas decisões pareçam erradas para os outros.
Então por que ela me deu para outra pessoa? Nem sempre temos todas as respostas, respondeu Augusto, escolhendo as palavras com cuidado. Mas prometo que vou ajudar você a entender sua história. Naquela tarde, Antônio trouxe mais informações preocupantes. Havia descoberto que Regina Novaes mantinha contato com antigas pessoas ligadas aos negócios de Roberto Albuquerque. A adopção de Miguel poderia não ter sido uma coincidência. Helena deve ter descoberto isso, teorizou Antônio. Talvez seja por isso que ela decidiu partir com Theo agora. Ela sempre viveu com medo de que o passado nos alcançasse. Augusto passou a noite em claro, revirando antigas fotos e documentos. Em uma caixa que Helena mantinha guardada no fundo do armário, encontrou um diário antigo. As páginas amareladas continham os medos e angústias de uma mulher dividida entre proteger seus filhos e manter sua família unida. Meus meninos, dizia uma entrada datada da época do nascimento dos gêmeos. Como posso escolher entre protegê-los juntos ou separados? Será que um dia alguém entenderá que o amor de mãe às vezes significa tomar as decisões mais dolorosas? A leitura do diário trouxe novas perspectivas sobre as ações de Helena. Não era apenas o passado de seu pai que a assombrava. Havia mais segredos, mais camadas de mistério que precisavam ser desvendadas. Uma foto solta entre as páginas do diário chamou sua atenção. Helena jovem, sorrindo ao lado de uma mulher que ele reconheceu como Regina Novaes. No verso, uma data e uma frase enigmática. Algumas promessas nunca deveriam ser feitas. Que promessa seria essa? E como ela se conectava com o destino dos gêmeos? As respostas começariam a surgir de uma fonte inesperada. A foto encontrada no diário de Helena levou Augusto a uma nova linha de investigação. Com a ajuda de Beatriz, descobriu que Regina Novaes e Helena haviam estudado juntas no Colégio Interno Santa Maria, em Gramado, muito antes dos problemas financeiros da família Albuquerque começarem. As duas eram inseparáveis na adolescência, contou uma antiga professora do colégio, que Beatriz conseguiu localizar. Regina vinha de uma família humilde e estudava com bolsa. Helena, mesmo sendo de família rica, a tratava como igual. Fizeram um pacto de amizade eterna, dessas coisas de adolescente. Enquanto isso, Miguel se adaptava cada vez melhor à nova vida. Augusto havia matriculado o menino na mesma escola que Theo frequentava e os professores ficaram impressionados com sua inteligência e sensibilidade. Ele tem o mesmo jeito observador do Theo, comentou a professora de artes durante uma reunião. Mas enquanto seu outro filho era mais expansivo, Miguel processa tudo internamente. É como se fossem dois lados da mesma moeda. Numa tarde, enquanto brincava no jardim, Miguel encontrou uma caixa antiga enterrada perto de uma árvore. Dentro, havia brinquedos e uma carta, escrita com a letra infantil de Theo. Querido irmão que eu não conheço, mamãe pensa que eu não sei, mas às vezes ela chora olhando uma caixinha azul no quarto dela. Dentro, tem uma pulseirinha igual à minha, dessas de nascimento de hospital. Eu acho que tenho um irmão em algum lugar. Se você estiver lendo isso, quero que saiba que eu guardo brinquedos para você. Com amor, Theo. A descoberta deixou Augusto emocionado. Theo, de alguma forma, havia intuído a existência do irmão. Crianças têm uma sensibilidade que muitas vezes os adultos não compreendem. Foi nesse momento que Antônio chegou com novidades sobre Regina Novaes. Havia descoberto que, anos atrás, ela sofrera um acidente que a impediu de ter filhos. Helena e Regina haviam feito uma promessa, explicou Antônio. Se alguma delas não pudesse ter filhos, a outra seria a doadora de óvulos ou barriga solidária. Mas quando Regina precisou, Helena já estava casada com você, Augusto. O ressentimento deve ter começado aí. As peças começavam a se encaixar. Regina, magoada com a antiga amiga que não cumpriu a promessa adolescente, acabou se envolvendo com pessoas do passado dos Albuquerque. Quando soube da existência dos gêmeos, viu uma oportunidade de realizar seu sonho de maternidade. E talvez, de alguma forma distorcida, fazer Helena cumprir a antiga promessa. Mas tem algo que ainda não faz sentido, ponderou Beatriz. Por que Helena fugiu com Theo agora depois de tantos anos? O que mudou? A resposta chegou através de uma carta anônima endereçada a Augusto na empresa. Dentro,
Apenas um recorte de jornal antigo sobre o desaparecimento de Roberto Albuquerque e uma nota manuscrita. Ele está voltando. Augusto decidiu que era hora de visitar Gramado. Precisava entender melhor o passado de Helena, e os hotéis abandonados da família Albuquerque poderiam guardar pistas importantes. Antônio se ofereceu para cuidar de Miguel durante sua ausência. Tome cuidado, advertiu Antônio. Helena sempre dizia que as paredes daqueles hotéis guardavam segredos que era melhor permanecerem enterrados. Antes de partir, Augusto teve uma longa conversa com Miguel. O menino, mostrando uma maturidade além de sua idade, fez apenas um pedido. Quando você encontrar meu irmão e minha mãe, diz para eles que eu guardei todos os desenhos que fiz para mostrar um dia. A viagem a Gramado prometia revelar mais do que apenas o passado dos Albuquerque. Em algum lugar entre os corredores vazios dos antigos hotéis e as ruas de paralelepípedos da cidade serrana, Augusto esperava encontrar as respostas que Helena havia tentado proteger por tanto tempo. O que ele não sabia era que Helena estava mais perto do que imaginava e que ela também planejava um reencontro, mas em seus próprios termos e no momento que julgasse seguro para todos. O grande hotel Albuquerque, antes o mais luxuoso de Gramado, agora era apenas uma sombra de sua antiga glória. Augusto observava a fachada Art Deco, parcialmente coberta por trepadeiras, enquanto aguardava o antigo zelador que Antônio havia contatado. Germano Silva, um senhor de seus 70 anos, ainda morava numa pequena casa nos fundos da propriedade. Dona Helena era uma menina de ouro, comentou ele, destrancando o portão enferrujado. Sempre gentil com todos os funcionários. Mas depois que começou a gravidez, algo mudou. Era como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Dentro do hotel, os salões vazios ecoavam com os passos dos dois homens. Germano conduziu Augusto até o antigo escritório de Roberto Albuquerque, no último andar. O senhor Roberto passava noites aqui, explicou o zelador. Nas últimas semanas, antes de desaparecer, ele queimou muitos documentos. Mas talvez... O idoso se aproximou de um painel de madeira na parede e, após alguns minutos procurando, pressionou um ponto específico. O painel deslizou, revelando um pequeno cofre. Dona Helena não sabe deste cofre, disse Germano. Só eu e o senhor Roberto conhecíamos sua existência. Após algumas tentativas, conseguiram abrir o cofre usando a data de nascimento de Helena como senha. Dentro, encontraram uma pasta com documentos antigos e um pendrive. Entre os papéis, havia contratos que revelavam a verdadeira natureza dos negócios de Roberto Albuquerque. Ele havia usado os hotéis como garantia para empréstimos com diversos investidores, incluindo um nome que fez Augusto congelar: Francisco Novaes, pai de Regina. O senhor Francisco era sócio minoritário da rede de hotéis, explicou Germano. Quando perdeu tudo com os investimentos fracassados do senhor Roberto, sua família entrou em decadência. A filha dele, Regina, culpou os Albuquerque pela ruína do pai. No pendrive, encontraram e-mails trocados entre Roberto e diversos contatos. Um deles, datado da época do nascimento dos gêmeos, chamou a atenção de Augusto. Helena não pode saber sobre o acordo com os Novaes. Se ela descobrir que prometi um dos netos para Regina, em troca do silêncio da família sobre as irregularidades, nunca me perdoará. Augusto sentiu o estômago revirar. Roberto havia prometido um de seus netos, ainda na barriga de Helena, para Regina, como forma de compensação pelas perdas financeiras da família dela. Enquanto isso, em Florianópolis, Miguel passava tempo com Antônio, que notava semelhanças cada vez mais impressionantes entre os gêmeos. Sabia que o Theo também tinha mania de organizar os lápis por cor antes de desenhar? Comentou Antônio, observando Miguel em sua rotina artística. Há esse jeito de franzir a testa quando está concentrado, igualzinho. Beatriz, que continuava investigando, fez uma descoberta interessante sobre Regina Novaes. Encontrei registros de várias transferências bancárias suspeitas nas contas dela nos últimos meses. E mais, ela comprou passagens para a Suíça recentemente. A menção à Suíça fez Antônio empalidecer. Roberto, nosso pai está na Suíça. Pelo menos era o que Helena suspeitava. De volta a Gramado, Augusto continuava sua investigação. No antigo quarto de Helena,
Preservado como um santuário por Germano, encontrou um diário de adolescência. As páginas revelavam a profunda amizade entre Helena e Regina e como os problemas financeiros começaram a criar fissuras nessa relação. Uma entrada em particular chamou sua atenção. Regina me fez prometer hoje que seríamos sempre como irmãs, que nossos filhos cresceriam juntos. Como posso dizer a ela que papai destruiu o futuro de sua família? O peso desse segredo está me sufocando. Germano, observando Augusto ler o diário, decidiu revelar mais um detalhe. Na noite em que os gêmeos nasceram, Dona Helena não estava sozinha no hospital. A Regina estava lá também, disfarçada de enfermeira. Eu a vi saindo do quarto logo depois do parto. As revelações não paravam de surgir, cada uma mais surpreendente que a outra. Mas foi uma ligação de Antônio que mudaria completamente o rumo das investigações. Augusto, você precisa voltar urgente. Helena fez contato. O voo de volta a Florianópolis foi o mais longo da vida de Augusto. Helena havia deixado uma mensagem enigmática na secretária eletrônica de Antônio. Maninho, sei que você está ajudando Augusto. Diga a ele que o encontro será onde tudo começou, no dia em que nos conhecemos. Ele saberá o lugar. E, por favor, certifique-se de que Miguel esteja seguro. Augusto sabia exatamente o local, o Museu de Arte de Santa Catarina. Foi lá, durante uma exposição de arte contemporânea, que conheceu Helena 15 anos atrás. Ela era curadora assistente e ele, um jovem empresário buscando investir em arte local. Antes do encontro marcado, porém, Augusto precisava organizar as informações descobertas em Gramado. Com a ajuda de Beatriz e Antônio, montou uma linha do tempo dos eventos. Helena descobriu a gravidez de gêmeos no mesmo período em que seu pai, Roberto, estava afundando em dívidas. Regina, antiga amiga transformada em inimiga pelos problemas financeiros entre as famílias, havia feito um acordo secreto com Roberto. Em troca do silêncio sobre as irregularidades nos negócios, receberia um dos bebês. Mas tem algo que ainda não se encaixa, ponderou Antônio. Por que Helena fugiu agora com Theo? O que mudou para ela tomar uma decisão tão drástica depois de tantos anos? A resposta veio através de Miguel de forma inesperada. Durante uma sessão com a psicóloga infantil, o menino mencionou algo que chamou a atenção de todos. Antes de eu fugir, tia Regina recebeu a visita de um homem que parecia doente. Ela ficou muito nervosa depois disso, e foi quando começou a dizer que ia me devolver para o orfanato. A descrição que Miguel fez do homem batia com as últimas fotos conhecidas de Roberto Albuquerque. Helena deve ter descoberto que nosso pai voltou ao Brasil, concluiu Antônio. Ela sempre disse que se isso acontecesse, precisaria proteger as crianças. Enquanto se preparava para o encontro no museu, Augusto passou um tempo com Miguel. O menino havia feito um desenho, 2 casas idênticas lado a lado, com 4 pessoas de mãos dadas na frente. É a nossa família, explicou Miguel, quando ela estiver toda junta de novo. A simplicidade e esperança daquele desenho infantil emocionaram Augusto. Precisava encontrar uma forma de reunir sua família sem que ninguém mais se machucasse. No dia marcado, o Museu de Arte estava fechado para uma nova montagem, exatamente como naquela noite de 15 anos atrás. Augusto entrou pelo mesmo caminho, seu coração batendo descompassado. Helena o aguardava na sala principal, ao lado de uma grande instalação artística feita de espelhos. Theo estava com ela, dormindo em um dos bancos. Você encontrou ele, foi a primeira coisa que ela disse, lágrimas nos olhos. Encontrou nosso Miguel. Por que, Helena? Por que não confiou em mim desde o início? Porque eu mesma não sabia toda a verdade até recentemente, ela respondeu, sua voz tremendo. Quando descobri que estava grávida de gêmeos, meu pai já havia feito o acordo com os Novais. Regina, ela era minha melhor amiga, Augusto. Mas a amargura pelo que meu pai fez com sua família a transformou. Helena explicou que, na época do nascimento dos gêmeos, acreditou que dar um dos bebês para adoção seria a única forma de protegê-los dos problemas financeiros e das pessoas que seu pai havia prejudicado. Eu nunca imaginei que Regina conseguiria encontrar Miguel e adotá-lo, continuou ela. Quando descobri anos depois, entrei em pânico, mas já era tarde demais. E por que fugir agora?
Porque meu pai voltou, Augusto. Ele está doente, terminal, e quer resolver as pendências do passado. Mas suas ideias de resolução sempre envolvem mais mentiras, mais acordos obscuros. Não podia permitir que ele se aproximasse de Theo, ou que Regina usasse Miguel como instrumento de vingança. Theo se mexeu no banco, abrindo os olhos sonolento. Ao ver o pai, abriu um sorriso que iluminou a sala. Pai, eu sabia que você ia nos encontrar. O reencontro foi interrompido pelo som de saltos no piso de mármore. Regina Novaes entrava na sala, aplaudindo lentamente. O som dos aplausos de Regina ecoava pela sala do museu, ricocheteando nas paredes espelhadas da instalação artística. Helena instintivamente puxou Theo para perto de si, enquanto Augusto se posicionava entre elas. Que cena comovente, disse Regina, sua voz carregada de ironia. A família finalmente reunida. Bem, quase toda ela. Cadê o pequeno Miguel? Ele está seguro, respondeu Augusto firmemente, longe de suas manipulações emocionais. Regina riu, um som sem alegria que reverberou pelo espaço vazio. Manipulações? Eu dei amor e um lar para aquele menino quando a própria mãe o abandonou. Você sabia desde o início, acusou Helena, sua voz tremendo. Sabia que ele era meu filho, e mesmo assim... Mesmo assim o quê, Helena? Regina a interrompeu, aproximando-se. Eu apenas cumpri o acordo que seu pai fez comigo. Um neto Albuquerque para compensar tudo que sua família tirou da minha. Theo observava a cena com olhos arregalados, agarrado à mão da mãe. Foi ele quem quebrou a tensão com uma pergunta inocente. Mãe, essa é a senhora que ficou com meu irmão? O questionamento pegou todos de surpresa. Helena se ajoelhou ao lado do filho, lágrimas nos olhos. Você sabia sobre seu irmão? Eu sempre senti que tinha alguém, respondeu Theo simplesmente, como se uma parte de mim estivesse em outro lugar. Por isso eu deixava brinquedos enterrados no jardim, para quando ele voltasse. A simplicidade e pureza daquela declaração pareceu afetar Regina. Seu rosto, antes contorcido em amargura, suavizou por um momento. Sabe, Helena, disse ela, sua voz mais calma. Houve um tempo em que eu realmente acreditei que poderíamos ser irmãs, que nossos filhos cresceriam juntos, como prometemos naquele verão no internato. E ainda podem, interveio Augusto. Não dessa forma, Regina. Não através de vingança e manipulação. Miguel merece conhecer sua verdadeira família, mas também merece manter os laços com quem o criou, se esses laços forem baseados em amor verdadeiro, não em ressentimento. Neste momento, Antônio entrou correndo na sala. Helena, Augusto, Roberto, ele está aqui em Florianópolis. Regina empalideceu. Impossível. Ele deveria estar na Suíça. Ele está no Hospital Santa Clara, explicou Antônio, recuperando o fôlego. Estado terminal. Está pedindo para ver Helena e os netos. Helena cambaleou, sendo amparada por Augusto. Depois de tudo que ele fez, ele quer consertar as coisas, continuou Antônio. Assinou uma confissão completa sobre todos os esquemas financeiros, incluindo o acordo sobre Miguel. Beatriz está com ele agora, registrando tudo oficialmente. Regina deixou-se cair em um dos bancos do museu, toda a sua postura de superioridade desmoronando. Então acabou? Todos os segredos, todas as mentiras. Não acabou, disse Helena, sua voz ganhando força. Ainda temos escolhas a fazer. Ainda podemos escolher como essa história vai terminar. Theo, que havia permanecido quieto, aproximou-se de Regina. A senhora gosta do meu irmão? A pergunta, em sua simplicidade infantil, atingiu o cerne da questão. Regina cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu o amo, admitiu entre lágrimas. Não da maneira certa no início, mas aprendi a amá-lo de verdade, mesmo que parte de mim sempre soubesse que este dia chegaria. Foi Augusto quem deu o próximo passo, surpreendendo a todos. Então nos ajude a fazer o certo agora. Ajude-nos a reunir esta família, incluindo você, se escolher ser parte dela da maneira correta. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de passos pequenos. Miguel estava na porta da sala, com Beatriz logo atrás. Seus olhos encontraram os de Theo, e por um momento, o tempo pareceu parar. Os gêmeos se olharam como se estivessem diante de um espelho.
reconhecendo no outro a parte que sempre sentiram faltar. O encontro dos gêmeos no museu foi como assistir a um milagre se desenrolar. Sem palavras, sem hesitação, Theo e Miguel caminharam um em direção ao outro, se encontrando no meio do caminho. Quando se abraçaram, não havia estranheza. Era como se nunca tivessem sido separados. Eu sabia que você ia me encontrar, sussurrou Theo. Eu também sempre soube que você existia, respondeu Miguel. Helena observava a cena com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Augusto a abraçou, sentindo que finalmente as peças de sua família estavam se encaixando. Regina permanecia sentada, também chorando, mas havia uma mudança em sua postura, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Miguel, chamou ela suavemente. O menino se virou ainda segurando a mão do irmão. Me perdoa por tudo. Eu não fui a mãe que você merecia. Miguel soltou a mão de Theo e caminhou até Regina. Você foi a mãe que pôde ser, disse ele, com uma sabedoria além de seus anos. Mas agora eu posso ter duas mães, não posso? A simplicidade daquela pergunta desarmou todas as defesas restantes. Helena se aproximou de Regina, estendendo a mão. Se você quiser, podemos tentar cumprir aquela antiga promessa de uma maneira diferente. Não como uma obrigação ou vingança, mas como uma escolha de amor. No Hospital Santa Clara, Roberto Albuquerque aguardava em seu leito, já tendo assinado todos os documentos necessários para corrigir os erros do passado. Quando a família entrou em seu quarto, todos eles, incluindo Regina, ele mal pôde acreditar no que via. Os gêmeos, murmurou ele emocionado, finalmente juntos. Pai, disse Helena, sua voz firme mas gentil, precisamos conversar sobre como vamos seguir daqui. As horas seguintes foram dedicadas a planejamentos e acertos. Roberto usou seus últimos momentos de lucidez para garantir que toda a verdade fosse documentada, que todos os recursos restantes fossem direcionados para criar fundos fiduciários para os netos, e que Regina fosse devidamente compensada pelas perdas de sua família. Beatriz, que acompanhava tudo profissionalmente, garantiu que todos os documentos legais fossem preparados, guarda compartilhada dos gêmeos entre Augusto, Helena e Regina, com um acordo que permitiria que as crianças mantivessem vínculos com todos os membros da família. Nas semanas que se seguiram, a família começou um delicado processo de reconstrução. Augusto e Helena reformaram a casa em Jurerê para acomodar todos. Regina, após muita reflexão, aceitou o convite para morar em uma casa próxima, permitindo que continuasse presente na vida de Miguel enquanto construía uma nova relação com ele. Desta vez, baseada em amor verdadeiro, não em vingança. Os gêmeos floresceram juntos. Era como se o tempo separados nunca tivesse existido. Compartilhavam uma conexão que ia além das palavras. Theo ensinou Miguel a surfar, enquanto Miguel mostrou ao irmão suas técnicas de desenho. Juntos transformaram o antigo esconderijo no jardim em uma casa na árvore, onde guardavam seus tesouros compartilhados. Uma tarde, enquanto toda a família estava reunida na praia, Helena encontrou os meninos construindo um elaborado castelo de areia. "O que vocês estão fazendo?" perguntou ela, curiosa com a concentração dos filhos. "Construindo nossa história", respondeu Theo. "Com um final feliz", completou Miguel. Helena sorriu, observando Augusto e Regina se aproximarem, trazendo bebidas e lanches para todos. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados, como se a própria natureza celebrasse aquele momento de paz e reconciliação. "Sabe", disse Antônio, que observava a cena, "às vezes os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais improváveis, como um coração capaz de perdoar e amar além das mágoas." E ali, com o som das ondas ao fundo e as risadas das crianças ecoando pela praia, a família descobriu que às vezes é preciso se perder para encontrar o verdadeiro significado do amor e do perdão. A primavera chegou a Florianópolis trazendo mudanças tão coloridas quanto as flores que começavam a desabrochar no jardim da casa dos Vasconcelos. 3 meses haviam se passado desde o reencontro no museu, e a família encontrava seu próprio ritmo na nova configuração. Regina havia se mudado para uma casa a 2 quadras de distância,
com vista para o mar. A proximidade permitia que Miguel passasse tempo com ela regularmente, agora em um ambiente muito mais saudável. A antiga amargura dela dava lugar, dia após dia, a uma serenidade que ninguém imaginaria possível meses atrás. É como se eu estivesse acordando de um pesadelo muito longo, confidenciou Regina a Helena durante um café da manhã na varanda. Passei tanto tempo alimentando mágoa e ressentimento que esqueci como era simplesmente viver. Helena, que aos poucos reaprendia a confiar na antiga amiga, sorriu compreensiva. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Na Vasconcelos Tech, Augusto implementou mudanças significativas. Criou uma fundação focada em apoiar crianças em situação de vulnerabilidade, inspirado pela história de sua própria família. Beatriz, que havia se tornado mais que uma assistente social para eles, foi convidada para dirigir o projeto. Queremos evitar que outras famílias passem pelo que passamos, explicou Augusto durante a inauguração da fundação. Às vezes, tudo o que alguém precisa é uma segunda chance e apoio para fazer a coisa certa. Os gêmeos se adaptavam à nova realidade com a facilidade característica da infância. Compartilhavam o mesmo quarto por escolha própria, embora tivessem a opção de quartos separados. Theo havia insistido em pintar uma parede inteira como um grande quadro negro, onde os dois passavam horas desenhando e planejando aventuras. "Olha, mãe", chamou Miguel uma tarde, apontando para um desenho elaborado. "Fizemos a árvore genealógica da nossa família." O desenho mostrava não apenas os laços de sangue, mas incluía todos que haviam se tornado parte daquela história. Regina, Beatriz, até mesmo o velho Germano, que agora trabalhava como jardineiro na casa dos Vasconcelos, após a venda dos hotéis em Gramado. Uma das maiores surpresas veio de Antônio. Após anos dedicados apenas à carreira jurídica em São Paulo, ele decidiu se mudar para Florianópolis. "Sabe, maninha", disse ele a Helena enquanto ajudava a montar seu novo escritório, "passei tanto tempo correndo atrás de sucesso profissional que esqueci o que é ter uma família de verdade. Vendo você e Augusto reconstruindo tudo, percebi o que estava perdendo." As sessões de terapia familiar conduzidas por uma profissional especializada em casos complexos de adoção e reunificação ajudavam todos a processar as mudanças e expressar seus sentimentos de forma saudável. "Cada família tem sua própria história", explicava a terapeuta. "O importante não é o que aconteceu no passado, mas como escolhemos lidar com isso no presente." Numa tarde particularmente significativa, Regina trouxe para Helena uma caixa antiga que havia guardado por anos. "Encontrei isso quando estava organizando minhas coisas para a mudança", disse ela, hesitante. "São todas as cartas que escrevemos uma para a outra no internato. E isso..." Ela tirou um pequeno bracelete artesanal da caixa. "Isso é a pulseira da amizade que fizemos naquele último verão. Guardei todas essas coisas, mesmo nos meus momentos mais amargos. Acho que, no fundo, nunca consegui deixar de acreditar na nossa amizade." Helena pegou o bracelete com cuidado, memórias de uma época mais simples inundando sua mente. "Sabe o que é engraçado? Eu também guardei a minha. Está numa caixinha no meu criado mudo." As duas amigas se olharam, décadas de mágoas e segredos, finalmente dando lugar a uma compreensão mútua e a possibilidade de um novo começo. No jardim, Theo e Miguel haviam transformado a casa na árvore em um observatório improvisado, com um pequeno telescópio que ganharam de Augusto. "Se a gente foi separado, mas se encontrou de novo", refletiu Miguel enquanto ajustava o telescópio. "Será que existem outros irmãos separados, olhando para as mesmas estrelas?" "Talvez", respondeu Theo pensativo. "Mas agora a gente pode ajudar outras pessoas a se encontrarem também." A sabedoria simples das crianças muitas vezes superava todas as complexas explicações dos adultos. O primeiro aniversário dos gêmeos após a reunião da família se aproximava, trazendo uma doce ansiedade a todos. Helena e Regina, redescobrindo sua antiga sintonia, planejavam juntas uma celebração que simbolizaria não apenas os 8 anos dos meninos, mas também o renascimento de sua família. "Precisamos fazer algo especial", disse Helena, enquanto organizavam os preparativos. "Algo que marque este novo começo." Regina concordou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. 8 anos.
Perdi tanto tempo com raiva, quando poderia ter estado aqui vendo eles crescerem juntos. Mas agora você está aqui, respondeu Helena, segurando a mão da amiga. E é isso que importa. A festa foi planejada para acontecer no Museu de Arte de Santa Catarina, o mesmo lugar onde tantas histórias importantes daquela família haviam se desenrolado. Desta vez, porém, o espaço seria preenchido não com segredos e confrontos, mas com alegria e celebração. Augusto, sempre prático, havia transformado sua experiência em algo construtivo. Através da fundação, começou um projeto de apoio a famílias em processos de adoção e reunificação. Cada história é única, explicou ele durante uma reunião do conselho da fundação. Mas todas compartilham elementos comuns: a necessidade de compreensão, apoio e, acima de tudo, amor incondicional. Beatriz, que coordenava o projeto, trouxe dados surpreendentes. Em apenas 3 meses, já ajudamos 15 famílias a se reconectarem de forma saudável. A história de vocês tem inspirado muita gente. Os preparativos para a festa mobilizaram toda a família. Theo e Miguel, empolgados com a ideia de comemorar juntos pela primeira vez, desenvolveram um projeto secreto no sótão da casa. Não pode espiar, advertiu Theo quando Helena tentou subir para levar um lanche. É uma surpresa especial, completou Miguel, protegendo a entrada com um gesto solene. Na véspera da festa, Helena encontrou os meninos dormindo no quarto, rodeados por fotos antigas e desenhos. Haviam criado uma espécie de linha do tempo, conectando momentos de suas vidas separadas com fios coloridos. Mesmo quando não estávamos juntos, explicou Theo na manhã seguinte, estávamos vivendo histórias paralelas. Como estrelas da mesma constelação, acrescentou Miguel com aquela sabedoria peculiar que às vezes surpreendia os adultos. O dia da festa amanheceu com um céu perfeitamente azul. O museu havia sido transformado em um espaço mágico, com instalações artísticas interativas que contavam histórias de famílias e reencontros. A surpresa preparada pelos gêmeos era uma apresentação especial. Haviam criado uma peça de teatro de sombras, contando a história de sua família através de silhuetas e luz. Era uma vez 2 estrelas que nasceram juntas. Começava a narrativa, com as vozes dos meninos se alternando, mas foram separadas por uma tempestade muito forte. Cada estrela brilhava sozinha, mas nunca deixou de procurar pela outra no céu. Não havia um olho seco no museu quando a apresentação terminou. A história, contada pela perspectiva pura das crianças, tocou cada pessoa presente de uma maneira única. Regina, que observava tudo com um misto de emoção e gratidão, aproximou-se de Helena. Lembra quando fazíamos planos para o futuro, naquelas noites no internato? Nunca imaginamos que nossas vidas se entrelaçariam dessa forma. A vida tem seus próprios planos, respondeu Helena, observando os filhos correrem entre os convidados, suas risadas ecoando pelo salão. Às vezes, precisamos apenas confiar no caminho, mesmo quando não conseguimos ver o destino. Antônio, que havia se tornado uma presença constante e reconfortante na vida da família, ergueu sua taça em um brinde. A família que escolhemos ser, não apenas a que nascemos. Aos laços que se fortalecem através das adversidades e ao amor que transcende qualquer distância ou tempo. Enquanto a festa continuava, Theo e Miguel escaparam para o jardim do museu. Sentados em um banco sob as estrelas, dividiram um pedaço de bolo. "Sabe o que é mais legal?", perguntou Theo. "O quê?" "Que nossa história ainda está só começando." Miguel sorriu, apoiando a cabeça no ombro do irmão. "E agora a gente pode escrever ela junto." 1 ano havia se passado desde o aniversário dos gêmeos no museu. Florianópolis vivia um outono particularmente bonito, com manhãs douradas que pintavam a beira-mar de cores suaves. Na casa dos Vasconcelos, a rotina havia encontrado seu próprio ritmo, como uma música que finalmente encontra sua harmonia perfeita. Helena retomara sua carreira no mundo das artes, mas de uma maneira diferente. Junto com a fundação criada por Augusto, desenvolveu um programa de arte-terapia para crianças em processo de adoção ou reunificação familiar. A arte tem o poder de expressar o que as palavras não conseguem, explicava ela durante uma das sessões com um grupo de crianças. No fundo da sala,
Theo e Miguel ajudavam os participantes mais jovens com seus desenhos. Regina, que surpreendeu a todos com seu processo de transformação, tornou-se uma dedicada voluntária no programa. Sua experiência pessoal de superação do ressentimento tornara-se uma poderosa ferramenta para ajudar outras pessoas. Quando olho para trás, confidenciou ela durante uma reunião de equipe, mal reconheço aquela pessoa consumida pela amargura. O perdão não é apenas um presente que damos aos outros, é um presente que damos a nós mesmos. Augusto expandiu a Vasconcelos Tech para incluir um departamento de tecnologia assistiva, desenvolvendo soluções para aproximar famílias separadas pela distância. O projeto piloto, um aplicativo de realidade aumentada para reuniões familiares virtuais, foi inspirado por sua própria experiência. Tecnologia sem propósito humano é vazia, ele costumava dizer em suas palestras. Nossa missão é usar a inovação para fortalecer laços, não substituí-los. Numa tarde particularmente significativa, a família recebeu uma visita inesperada. Uma carta de Roberto Albuquerque, escrita antes de sua partida e confiada a seu advogado para ser entregue naquele momento específico. Querida família, começava a carta, lida por Helena na sala, com todos reunidos. Se vocês estão lendo isto, significa que o tempo permitiu que as feridas começassem a cicatrizar. Meus erros causaram dores profundas, mas vocês transformaram essa dor em algo extraordinário. A carta continuava revelando um último ato de redenção. Roberto havia deixado uma considerável soma em um fundo dedicado a apoiar causas de reunificação familiar e proteção à infância. O dinheiro que um dia foi usado para separar, agora será usado para unir, observou Antônio, que havia se tornado um pilar fundamental na administração da fundação. Os gêmeos, agora com 9 anos, desenvolviam cada vez mais suas personalidades únicas, embora mantivessem aquela conexão especial que desafiava explicações. Theo continuava expansivo e aventureiro, enquanto Miguel cultivava sua natureza reflexiva e artística. Juntos formavam um equilíbrio perfeito. Uma das iniciativas mais tocantes surgiu dos próprios meninos. Um blog chamado Histórias de Estrelas Gêmeas, onde compartilhavam suas experiências e incentivavam outras crianças separadas a manterem a esperança. Mesmo quando você não pode ver sua estrela irmã, escreveram eles em uma das postagens, ela continua brilhando em algum lugar, esperando o momento certo para se reencontrar. O blog rapidamente se tornou um ponto de encontro virtual para famílias em situações similares, criando uma rede de apoio que se estendia muito além de Florianópolis. Beatriz, observando o impacto crescente do trabalho da Fundação, comentou durante uma reunião: "Vocês transformaram uma história de separação em um movimento de união. É extraordinário como o amor pode mudar não apenas uma família, mas criar ondas que afetam tantas outras." Numa noite estrelada, a família inteira se reuniu no jardim para um piquenique sob as estrelas, uma tradição que haviam estabelecido. Regina trouxe sua famosa torta de maçã. Helena preparou chocolate quente e os meninos organizaram um pequeno show de talentos. Enquanto observava todos interagindo com tanta naturalidade, Augusto percebeu algo profundo. Família não era apenas uma questão de sangue ou documentos, mas de escolhas diárias. Escolhas de perdoar, de recomeçar, de amar, apesar das cicatrizes. A noite terminou com os gêmeos adormecidos na rede, um livro de astronomia aberto entre eles. Helena cobriu os filhos com uma manta leve, sentindo uma gratidão imensa pelo caminho que os trouxera até ali. "Sabe", disse ela baixinho para Augusto, "às vezes penso que todo aquele sofrimento tinha um propósito maior." "Qual?", perguntou ele, abraçando-a. "Nos ensinar que o amor verdadeiro não apenas resiste ao tempo e à distância, ele se multiplica, cura e transforma." O futuro chegou como uma brisa suave de primavera, trazendo consigo não apenas novas flores, mas também a certeza de que algumas histórias não têm realmente um fim. Elas apenas se transformam em novos começos. A Fundação Vasconcelos havia se tornado um modelo nacional de apoio à reunificação familiar. O programa desenvolvido por Helena e Regina agora era replicado em outras cidades, levando esperança e cura para famílias em situações similares.
Cada história que ajudamos a recontar é como uma estrela se juntando à sua constelação, dizia Helena durante um evento de inauguração de uma nova sede em Porto Alegre. Ironicamente instalada em um dos antigos hotéis da família Albuquerque, agora completamente reformado e com um novo propósito. Os gêmeos, prestes a completar 10 anos, haviam se tornado pequenos embaixadores da causa. Seu blog Histórias de Estrelas Gêmeas inspirou um livro infantil, escrito por eles mesmos com a ajuda de Helena, que rapidamente se tornou leitura obrigatória em programas de apoio à adoção. Você acha que existem outras histórias como a nossa por aí? Perguntou Miguel a Theo, enquanto autografavam exemplares do livro em um evento beneficente. Com certeza, respondeu Theo. Mas agora essas histórias podem ter finais mais felizes, porque as pessoas sabem que não estão sozinhas. Regina, que encontrara sua verdadeira vocação no trabalho social, coordenava agora um programa de apoio a mães adotivas, ajudando-as a construir relações saudáveis com seus filhos e, quando possível, com as famílias biológicas. Cada dia é uma oportunidade de fazer diferente, ela compartilhava em seus grupos de apoio. O amor não precisa ser exclusivo, ele pode ser multiplicado. Augusto expandiu a área de tecnologia social da empresa, desenvolvendo ferramentas cada vez mais sofisticadas para auxiliar no processo de busca e reunificação de famílias separadas. O projeto mais recente era um banco de dados nacional integrado com inteligência artificial, que ajudava a cruzar informações e encontrar parentes separados. A tecnologia deve servir ao propósito mais nobre, ele declarou durante o lançamento do projeto. Reconectar corações. Na casa dos Vasconcelos, agora um ponto de encontro constante para uma família expandida pelo amor, as paredes guardavam não apenas fotografias, mas histórias de superação e recomeço. O antigo quarto dos gêmeos, embora eles já tivessem seus espaços separados, permanecia como um santuário de sua jornada conjunta. Numa tarde especial, enquanto organizavam um álbum de fotografias, Helena encontrou a antiga carta que havia deixado para Augusto no dia em que partiu com Theo. Relendo aquelas palavras, agora com outros olhos, ela percebeu quanto sua vida havia mudado. Às vezes, disse ela para Regina, que a ajudava com o álbum, nossos maiores medos acabam nos levando aos nossos maiores presentes. E às vezes, completou a amiga, precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade. O pôr do sol pintava o céu de Florianópolis com cores intensas, quando toda a família se reuniu para um momento especial. O plantio de 2 mudas de ipê no jardim, uma para cada gêmeo. Essas árvores crescerão juntas, explicou Antônio aos sobrinhos, assim como vocês. Suas raízes se entrelaçarão embaixo da terra, mesmo que não possamos ver. Como nossos corações? Perguntou Miguel. Exatamente como nossos corações, confirmou Helena, abraçando os filhos. Beatriz, que se tornara parte indissociável daquela família, tirou uma foto do momento. Na imagem capturou não apenas pessoas sorrindo para a câmera, mas a essência de uma jornada de amor, perdão e recomeço. O sol se punha no horizonte e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Theo e Miguel, sentados na velha casa da árvore que agora servia como seu observatório particular, dividiam um momento de reflexão. Sabe o que eu mais gosto na nossa história? Perguntou Theo. O quê? Que ela ajudou outras pessoas a encontrarem suas próprias estrelas. Miguel sorriu, compreendendo perfeitamente o que o irmão queria dizer. Abaixo deles, no jardim, a família continuava reunida, suas vozes e risos se misturando com a brisa do mar. Helena observou seus filhos no alto da árvore, seus corações finalmente em paz, suas almas finalmente completas. Augusto a abraçou por trás, e ela se permitiu derreter naquele abraço que significava casa, segurança, amor. Algumas histórias, sussurrou ela, são tão especiais que precisam ser vividas 2 vezes para serem completamente compreendidas. E assim, sob o céu estrelado de Florianópolis, aquela família, construída com amor, fortalecida pela adversidade e unida pela escolha, continuava escrevendo sua história. Não mais uma história de separação e segredos, mas uma história de união, perdão e possibilidades infinitas.
porque no fim, são os laços que escolhemos manter, as pessoas que escolhemos amar e as histórias que escolhemos contar que definem quem realmente somos.